Boa noite, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo, para o meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha no culto online da Igreja Presbiteriana de Irajá. Quero aqui fazer um aviso à congregação da nossa igreja que a nossa irmã Eliane Satter, superintendente da Escola Dominical, já está promovendo junto aos grupos de Zap da nossa igreja a inscrição para homens e mulheres que querem participar da classe de homens e classe de mulheres na escola dominical através de um aplicativo de videoconferência. Assim você vai ter as suas aulas na sua casa, você vai poder participar de uma aula de videoconferência da lição da escola dominical. Também estamos já providenciando a compra de revistas, não para os alunos em si, mas para os professores, para que possamos ter essa aula de videoconferência todo domingo a partir das 10h30 da manhã. Este domingo ainda não teremos esse tipo de aula, estamos recolhendo essas confirmações das irmãs e dos irmãos. Por favor, no grupo de Zap da tua igreja, hoje, domingo, dia 28, você coloque lá que você quer participar, para que a irmã Eliane possa então ter um número de alunos e possamos, durante a semana, fazer a reunião com os professores para poder orientá-los como aplicar esta aula no aplicativo de videoconferência. Combinado? Dê lá o seu ok, que quer participar, e já no próximo domingo, primeiro domingo de julho, possivelmente, além da aula de classe de catecúmenos e jovens que nós damos através de videoconferência, além da aula da UPA, adolescente também através de videoconferência, e além da aula da UCP, também através de videoconferência, a nossa igreja vai ter aula para os homens e para as mulheres, também através de aplicativos de videoconferência. Até que toda essa pandemia passe, e nós possamos retornar para a igreja, para os cultos presenciais e até mesmo para a nossa EBD, para a nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome, é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abre mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e esse mesmo se humilhou,
morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Abra na sua casa ou no seu local de trabalho a Bíblia Sagrada, se assim você puder fazer, no seu celular ou a Bíblia impressa mesmo, e nós estaremos lendo a palavra do Senhor Deus no Salmo de número 25, cujo título, Salmo de Davi, cujo título é Oração por Auxílio Divino. Vamos ler do verso 1 até precisamente o verso de número 7. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, e nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. A Ele, a Ele, quero te amar, Senhor. Quero convidar você agora, neste momento, neste culto, para que possamos abrir em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 11. A tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo. Eis que vieram anjos e o serviram. Na semana passada, ou domingo próximo passado, nós falamos sobre esse texto e falamos sobre a primeira tentação do diabo em relação a Jesus. Hoje falaremos então sobre as duas últimas, porque foram três, as duas últimas tentações no deserto do diabo para em relação ao Senhor Jesus, tentando o Senhor Jesus. Nós sabemos que o Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto. Ali haveria um confronto entre o Filho de Deus e o diabo que estava naquele lugar. O diabo, como ele tentou a Adão e tentou a Eva, e conseguiu que Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus, desobedecesse ao Senhor, e a desobediência é o pecado original, e portanto, e aí a humanidade então foi expulsa
do jardim do Éden. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden após esse momento em que o pecado entra na história da humanidade. Nós agora temos um segundo confronto. Se o primeiro confronto foi com Adão, o primeiro homem criado por Deus, agora o segundo confronto é com o Filho de Deus, é com o Senhor Jesus Cristo. E para este confronto, o próprio Espírito Santo leva Jesus. Sabemos que a história diz que Jesus ficou ali naquele deserto 40 dias e 40 noites jejuando, sem comer nada. E a fome veio sobre o Senhor Jesus. E no momento em que ele estava ali com fome, jejuando e com muita fome, o diabo se aproveita da fragilidade física do Filho de Deus, do Senhor Jesus, para poder então realizar as tentações sobre o Senhor Jesus. Como falamos no domingo passado, na primeira tentação, o Senhor Jesus Cristo vence o diabo, trazendo a palavra de Deus e dizendo a ele no versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Cristo então traz a palavra de Deus, traz e fala, traz à tona, a lume a palavra de Deus para o diabo, dizendo que não só de pão viverá o homem, porque o diabo estava oferecendo a Jesus, que Jesus então transformasse aquelas pedras que lá estavam no deserto em pães. Então, nesse momento, então, Cristo fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus usa a Escritura Sagrada. Jesus usa a palavra de Deus que estava em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Mas o diabo, então, ele é astuto, muito astuto e estratégico, extraordinariamente estratégico para o mal, porque ele é o mal. E então, sabendo que Cristo respondeu a ele com a palavra de Deus, o diabo, então, agora, no versículo 5 em diante, ele também usa a palavra de Deus contra o Senhor Jesus. Veja o que acontece no versículo 5. Então, o diabo o levou à cidade santa. Imagine isso. O diabo leva Jesus para a cidade santa, Jerusalém, e coloca ele sobre o pináculo do templo. O pináculo é o lugar mais alto, é o ponto, é o pico, é o ponto mais alto do templo, bem no alto, no templo. Ele leva Jesus sobre o pináculo do templo, porque Jesus fica acima do ponto mais alto do templo. E então ele fala para Jesus, ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo. Nessa hora, novamente, observamos que o diabo ele usa a expressão, se és filho de Deus. Ele novamente ele quer colocar dúvida sobre algo que não existe dúvida. Ele quer colocar dúvida em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. O diabo sabe que Jesus Cristo está na terra 100% homem e 100% Deus. E ele está frágil, ele está com fome, ele tinha jejuado durante 40 dias, 40 noites, estava muito exausto, muito fraco fisicamente por causa da fome. E se aproveitando disso, então, o diabo fala para Jesus, se és Filho de Deus, ele quer aproveitar a fraqueza física do organismo do Senhor Jesus, porque estava com fome, para incutir em Jesus dúvida sobre algo que Jesus Cristo não tinha a mínima dúvida. Jesus de fato é o Filho de Deus. Jesus de fato é o Filho de Deus que desceu dos céus, se esvaziou da sua glória, como disse o apóstolo Paulo, e veio à terra sob forma de homem, para andar entre os homens, para andar entre a sua criação, que somos nós, homens e mulheres. Mas o diabo então quer colocar dúvida sobre Jesus, se és Filho de Deus, como também ele quer colocar dúvida sobre nós, Igreja do Senhor, ele coloca dúvida sobre nós, se nós realmente podemos agir contra ele nesta terra, e nós somos os agentes de Deus nesta terra. A igreja é um órgão gerenciado pelo Espírito Santo, e nós somos agentes do Senhor Deus, para trazer luz no mundo que vive nas trevas. Então ele diz para Jesus, se és Filho de Deus, atira-te abaixo. Ele estava com Jesus no pináculo do templo, no ponto mais alto. E aí ele usa a palavra. Ele é astuto, ele é estratégico. Cristo não respondeu a ele com a palavra no versículo anterior, que eu acabei de ler, e na primeira tentação. Então na segunda tentação ele responde Jesus usando a palavra de Deus. E aí ele diz, porque está escrito, Salmo 91, versículo 11, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra.
Ora, ele faz igual a alguns líderes religiosos de templos religiosos dos nossos tempos, que simplesmente pegam um versículo solto da palavra do Senhor Deus, interpretam o seu bel prazer para aquilo que eles querem, para o fim que eles desejam ter. E o diabo faz exatamente a mesma coisa. E agora você consegue entender porque determinados líderes religiosos, determinados líderes espirituais usam determinadas escritas ou palavras ou frases ou versículos da palavra de Deus e usam o seu bel prazer para interpretando da maneira que lhe aprovém a eles, para que eles possam conseguir os seus objetivos, que não são os objetivos de Deus. Eles estão imitando ao diabo. Porque o diabo fez isso. O diabo pegou a palavra, pegou o texto do Salmo 91, versículo 11, e usa para Jesus. Jesus usou para ele o Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, dizendo para ele, para o diabo, toda palavra procede da boca de Deus. Então o astuto diabo usa para com Jesus a palavra de Deus também. Olhe como o diabo age. Ele pega a Bíblia Sagrada e usa contra nós, contra você, para tentar te convencer de alguma coisa. E ele tenta fazer isso com Jesus. Primeiro, ele quer enfraquecer Jesus do que ele é, se é filho de Deus. E segundo, ele usa a palavra. Para, usando a palavra, forçar Jesus a realizar o que ele queria. O diabo faz isso. Ele usa a palavra do Senhor Deus de forma distorcida, como verificamos em vários líderes espirituais, religiosos, de vários lugares diferentes, não é? A sua maneira para poder fazer você obedecer e você fazer o que ele quer que você faça. O diabo que tentou fazer isso com Jesus. Então ele coloca, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles se susterão as suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Se Jesus, então, nesta hora, ele se joga daquele lugar, ele estaria obedecendo ao diabo. E se Jesus se joga naquele lugar e chega embaixo, são e salvo, ele estaria obedecendo ao diabo naquilo que o diabo queria que ele fizesse. O diabo queria vencer Jesus com a própria palavra de Deus, com a própria palavra do Senhor. E então Jesus responde a ele. E foi esta a resposta do Senhor Jesus: não tentarás o Senhor, teu Deus. Com essa resposta, Cristo está colocando, eu sei quem eu sou. Você diz, se és filho de Deus, atira-te aí embaixo, que os anjos te susterão. Com isso você quer colocar em dúvida, é como se Cristo dissesse, com isso você quer colocar em dúvida a minha identidade ou a minha divindade. Pois eu digo a você que eu sei quem eu sou. E na resposta de Cristo, ele mostra quem ele é e que ele sabe quem exatamente ele, Jesus Cristo, é. Porque antes disso, Jesus Cristo tinha sido batizado por João Batista. E ali no batismo de Jesus Cristo, por João Batista, o profeta, Deus dos altos céus fala, eis meu filho amado em que me comprazo. Deus tinha dito claramente que Jesus é o filho dele e que Deus tinha grande prazer e alegria em Jesus. Jesus mostra que sabe quem ele é e responde ao diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele coloca, eu sou Deus. Deus encarnado homem andando na terra e você não pode a mim tentar e fazer com que eu venha pecar, porque Jesus é aquele que foi tentado, mas jamais pecou, porque ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E é Jesus que nos dá força, a mim e você que está me vendo agora neste culto, você que está me vendo, é ele, Jesus, que nos dá força para nós resistirmos às tentações que porventura o diabo coloca sobre as nossas vidas. É ele, Jesus, e nos ensina a resistir às tentações usando a palavra do Pai, a palavra do Senhor. Mas você acha que o diabo desistiu? Não, não desiste. Ele vai para a terceira e última tentação, em cima do Senhor Jesus. É interessante observar como o diabo realmente ele é ardiloso e astuto. Jesus veio dos céus à terra. A Bíblia fala, repito, esvaziou-se Jesus a sua glória e desceu dos céus e veio à terra. E o diabo, então, ele usa também esta informação, que Cristo é aquele que veio dos céus. O trono de Deus está nos céus. O trono do Senhor está nos céus. Jesus veio dos céus. Jesus, quando morre na cruz, ressuscita, ele ascende aos céus. E dos céus ele envia a igreja, à terra, o Santo Espírito, o Espírito Santo. E observamos então que ele leva Jesus ao pináculo do templo, que é o ponto mais alto do templo. E ali promove a segunda tentação, que eu já falei para você.
Mas agora novamente, ele continua com essa tese de levar Jesus a lugares altos, porque Jesus veio do alto. E ele agora leva Jesus, diz a Bíblia Sagrada, a um monte muito alto. Mostra todos os reinos do mundo e a glória desses reinos também. Ele mostra para Jesus e fala, olha, tudo isto pertence a mim, a ele o diabo. E te darei, se prostrado, Jesus, tu me adorares. Ele leva Jesus ao alto, aos céus. E dos céus, lugar natural, habitat natural, vamos colocar entre aspas assim para o Senhor Jesus. Ele, ali dos céus, ele mostra a Jesus os reinos da terra. E ele oferece os reinos da terra para Jesus. Ora, toda a terra pertence ao Senhor. Salmo 24. E todos os seres que habitam na terra pertencem ao Senhor. O Senhor em Gênesis criou os céus e a terra. A Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criou os céus e a terra, criou o homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia Sagrada fala, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. E quando a Bíblia fala, façamos o homem em nossa imagem e semelhança, é a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então agora Satanás do alto, oferece os reinos da terra para Jesus. Todos os reinos da terra pertencem ao Senhor, porque tudo que existe na terra pertence a Deus, pertence ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas Satanás ardiloso mostra os reinos da terra e oferece a Jesus, e oferece a ele a glória desses reinos também. Quando os homens vieram a Jesus e tentaram fazer ele rei, quando o povo de Israel, o povo judeu, foi a Jesus, vendo que ele fazia milagres e curava as pessoas e trazia a palavra do alto com autoridade e tentaram fazer Jesus Cristo rei deles, Jesus fugiu daqueles homens e Jesus deixou bem claro na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que o reino dele não é esse da terra, não é terreno, mas o reino dele é um reino espiritual. A resposta de Jesus agora é isto, diz para ele, então Jesus lhe ordenou, retira Satanás, porque está escrito. A resposta de Cristo agora é diferente. Cristo não somente usa a palavra de Deus, mas note, Jesus Cristo agora fala de maneira diferente, porque ele dá uma ordem, verso 10. Então Jesus lhe ordenou. Na terceira e última tentação do diabo para com Jesus, no embate entre o diabo e Jesus no deserto, levado Jesus pelo Espírito Santo, nós observamos agora que nessa terceira tentação, na resposta de Cristo, Cristo muda o tom do que ele estava falando com o diabo. Cristo continua usando a palavra de Deus, mas usa agora de maneira diferente. Cristo dá uma ordem. A Bíblia fala, porque está escrito, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Esta é a ordem que Cristo dá ao inimigo de nossas almas. Cristo ordena que a partir daquele momento ele não poderia mais continuar tentando ao Senhor Jesus como ele estava tentando. E mais ainda, a ordem é que ele deveria se retirar daquele lugar. Mas não é Satanás que tentou oferecer Cristo os reinos da terra e a glória desses reinos? Não é Satanás que levou Cristo ao pináculo do templo e ali disse para ele, atira-te porque os anjos te susterão, como fala o Salmo 91, versículo 11? Não é Satanás que falou para Cristo transformar as pedras do deserto em pão, já que ele estava jejuando 40 dias, 40 noites, estava com fome? Não é esse Satanás que falou tantas coisas para Jesus? Pois é esse mesmo Satanás que recebe de Cristo a seguinte expressão, uma ordem te dou agora, retira-te. E se é para ele se retirar, ele não poderia falar mais nada ao Senhor Jesus. E Jesus falou mais ainda, além de mandar ele se retirar, dar uma ordem expressa de retirada, Jesus trouxe a palavra do Senhor e disse, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E como o diabo não pode adorar a Deus, porque é inimigo de Deus, e é inimigo do povo de Deus, que segue ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e recebeu a ordem de se retirar daquele lugar. A Bíblia Sagrada diz, versículo 11, com isto, deixou o diabo neste momento e foi embora. Aqui nós aprendemos com essa palavra do Senhor que nós também não somente devemos ter conhecimento da palavra de Deus, porque até o diabo tem conhecimento da palavra de Deus e usou essa palavra de Deus contra o próprio Senhor Jesus na tentação.
Mas não é somente ter o conhecimento da palavra de Deus, como muito de nós temos o conhecimento e sabemos até de cor determinados textos ou versículos. Mas muito mais do que ter apenas o conhecimento da palavra de Deus, nós temos que vivenciar esta palavra. É você crer, é você acreditar na palavra do Senhor Deus, é você se alimentar da palavra de Deus, como disse Cristo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aqui na Bíblia Sagrada está a palavra que advém da boca de Deus. É a palavra do Senhor que eu tenho que conhecer, mas não somente conhecer, me alimentar dela, viver esta palavra. Porque se eu viver esta palavra, eu terei força para poder resistir às tentações do inimigo na minha vida. E Jesus nos mostra isso, porque quando ele dá a ordem, a Bíblia diz, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e o serviram ao Senhor Jesus. Mas não foi Satanás que disse que se ele se atirasse do pináculo do templo, os anjos do Senhor o sustariam, deixariam ele cair ao chão? Não foi Satanás? Pois é, mas agora Cristo ordenou para ele sair, e ele saiu. E na hora que ele sai, os anjos vêm. Vêm, não porque Satanás disse que viriam, vem porque Cristo expulsa Satanás e de acordo com o seu propósito, o querer do Senhor, os anjos dos céus descem e servem ao Filho de Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Jesus vence o embate contra o diabo e Jesus mostra para nós que em Cristo nós somos mais do que vencedores também. E que você que está me ouvindo, você que está me vendo, também em Cristo pode vencer o inimigo, pode vencer as tentações. Aqui a palavra nos mostra claramente isso. Mais do que nós conhecemos esta palavra, nós temos que viver estas palavras. Que esta palavra seja verdadeira no nosso coração. Porque sendo verdadeira no nosso coração, nós teremos força para rechaçar qualquer tentativa do inimigo em tentar convencer você daquilo que você é. Sabe o que você é? Você é filho de Deus, filha de Deus, porque um dia no teu coração o Espírito Santo tocou a ti e você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O diabo sabe disso e por isso ele tenta convencer você do contrário. Não permita, se agarre na palavra de Deus e use essa palavra contra o inimigo. Que Deus os guarde, que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, adentramos tua presença através da palavra de oração. E nos lares, nas casas, aqueles que podem estão com suas mãos ao coração, de olhos fechados, orando a Ti. Te agradecemos o dom da vida, te agradecemos que o Senhor é um Deus que nos guarda, nos protege, conserva as nossas vidas e mediante tudo de ruim que acontece nesta terra ou que está acontecendo nesta terra, nos sentimos guardados e protegidos por Ti. Porque até mesmo dentro da calamidade, do caos, sabemos que temos a Sua proteção, sabemos que não estamos sozinhos, mas sabemos que a palavra que Cristo expressou para os seus discípulos antes de ascender aos céus é verdadeira para toda a igreja, porque Ele colocou claramente que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E sabemos que o Senhor Jesus está conosco. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por estar conosco em todos os momentos, Senhor Deus. Guarda nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Guarda o nosso país. Guarda os povos da terra, Senhor Deus. E fortalece-nos, ó Pai. Fortalece-nos na Tua palavra para podermos andar nesta terra, mesmo com o caos que aqui está acontecendo. Podemos andar nesta terra tendo resposta, tendo palavra para quem perguntar o significado da nossa fé. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja pelo santo e maravilhoso nome de Jesus. Receba a bênção, querido irmão e irmã e caro amigo. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção
o amparo e as doces consolações do Espírito Santo seja agora, amados irmãos e irmãs, sobre as vossas casas, sobre os vossos corações, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Senhor Jesus.